Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Aqui passando rapidinho para trazer essa aula super especial da Guerra Civil Americana, uma das guerras mais importantes do século XIX, que é também chamada de Guerra de Secessão. Secessão é uma palavra difícil de ser falada, difícil de ser pronunciada, mas que significa separação. A Guerra Civil Americana colocou o Norte contra o Sul contra o Norte, mas principalmente o Sul contra o Norte. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que é o Sul contra o Norte, e que foi definitiva para a história dos Estados Unidos. Bem, o Norte é uma região, uma parte do país, depois da independência dos Estados Unidos, acontece um processo de expansão territorial e grande parte do território conquistado, do território aumentado, vai estar sob a influência do Norte, principalmente com as atividades econômicas. Predominantemente, o Norte desenvolvia atividades de manufatura. Depois da Revolução Industrial Britânica, lá no século XVIII, pouco a pouco, as máquinas a vapor, as máquinas ou as indústrias, né, os mais variados tipos de indústria também começam a chegar nos Estados Unidos, e o Norte rapidamente, então, se adapta a essa nova forma de produção de bens. E com isso, a economia norte-americana, a economia dos estados do Norte, se desenvolve bastante, porque então eles começam a precisar ou espalhar aquela produção, aquele tipo de atividade para o restante do país conquistado. A expansão territorial ela é fundamental para garantir algumas coisas necessárias para o desenvolvimento de uma indústria, como, por exemplo, mercado consumidor, exploração de recursos naturais, obtenção de matéria-prima, etc. Então, existia, portanto, um incentivo governamental, que a gente chama de protecionismo estatal, porque, principalmente, havia a presença de produtos britânicos, ou pelo menos a tentativa dos britânicos trazerem produtos aqui para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o governo norte-americano, ele adota uma atitude de proteção estatal para evitar uma concorrência com os britânicos, ou pelo menos para que os britânicos tivessem desvantagens na comercialização de seus produtos aqui na América. Portanto, olha que interessante, do ponto de vista comercial, havia um estímulo para o desenvolvimento de atividades, mas ao mesmo tempo o governo adota uma postura de proteção estatal. Ao passo que no sul predominava o sistema de plantation, nas fazendas, grandes fazendas que existiam ali no sul, e o sul ele tinha uma relação comercial muito próxima com os britânicos. Uma das principais indústrias dessa época era a indústria de roupa, a indústria têxtil. E aí o sul se especializou em enviar para a Grã-Bretanha matéria-prima, que era o algodão. Então as fazendas algodoeiras eram fazendas que eram bastante utilizadas, eram fazendas que eram bastante exploradas pelo interesse dos britânicos, tá? Então, nesse sentido, o Sul ele defendia mais liberdade comercial para que ele pudesse comercializar com os britânicos de forma a mais livre possível. Ao mesmo tempo que acontecia, né, havia essa diferença ideológica, né, do ponto de vista econômico, o norte mais protecionista e o sul mais liberal, mas havia uma questão que aí é uma certa contradição, mas que se enquadrava completamente é explicado completamente naquela época. Ao passo que o sul era mais liberal, porque defendia a liberdade comercial, ele era escravocrata, defendia a permanência da escravidão para a continuação da exploração da mão de obra afro-americana nas grandes fazendas. Já o Sul, pela própria dinâmica da atividade que eles desenvolviam, não por questões humanitárias, existia, obviamente, pessoas que defendiam a abolição da escravidão porque eram humanistas, porque percebiam que a coisa estava errada, que a escravidão é um dos principais crimes que a humanidade já fez. A humanidade não, que o mundo europeu fez, né? Principalmente a escravidão moderna, apesar dessas questões humanistas, o principal interesse era econômico, tornar aquela grande massa de pessoas em mercado consumidor, ou então fazer gerar a economia. Os liberais, por exemplo, quando defendiam, os teóricos liberais, quando defendiam a abolição da escravidão, não era por uma questão humanitária, mas era por uma questão comercial, do ponto de vista capitalista, para propiciar a exploração da mão de obra
mão de obra assalariada para fazer gerar a economia e também fazer com que essas pessoas se tornassem mercado consumidor. Pois bem, então havia uma diferença ideológica, uma diferença econômica, uma diferença de visão de mundo entre o norte e o sul. E aí, quando o Abraham Lincoln é eleito em 1860, ele já havia manifestado que colocaria, que discutiria, que tentaria acabar com a escravidão. Então, o abolicionismo do Lincoln foi recebido muito mal no Sul. Tanto é que, após a eleição do Lincoln, o Sul, alguns estados do Sul se rebelam e eles se declaram independentes. Então, eles se separam dos Estados Unidos. Nesse momento, então, nós temos a criação de um novo país, que são os Estados Confederados do Sul. Então, esses Estados Confederados da América, na verdade, melhor dizendo, os Estados Confederados da América se tornariam, então, um país que, enfim, separou do Norte. Mas, obviamente, o Norte não aceitou, e aí vai começar uma treta muito pesada. Os estados que vocês estão vendo em vermelho são os Estados Confederados, que eram os estados escravagistas, estados que queriam a permanência da escravidão e que, portanto, eram racistas. Agora, os nortistas, eles não eram racistas? Eram também. O racismo ele não acabou de uma hora para outra. A sociedade escravocrata, ela tem as suas permanências. E o racismo é uma permanência da sociedade escravocrata. E por mais que os homens brancos, que as lideranças quisessem a abolição da escravidão, eu havia dito já anteriormente, que era por uma questão muito mais comercial do que efetivamente humanista. Então o racismo ele prossegue, ele persiste até os dias atuais, inclusive nos Estados Unidos. Então não significa que norte e sul são, ideologicamente, do ponto de vista da escravidão, são muito diferentes, não. Mas o sul declaradamente, explicitamente, ele queria a permanência da escravidão. Os estados em cinza, eles eram estados escravagistas, mas eles não quiseram se separar. Eles queriam a continuidade quer dizer, a permanência desses estados ligados aos estados da União. Os estados da União são os representados em azul e os estados da Confederação são representados em vermelho. Os estados cinzas são os estados neutros. Só que a neutralidade diante da escravidão ou a neutralidade diante do racismo é a confirmação do ponto, né? A confirmação de que esses estados eram escravagistas, eram racistas também. Pois bem, é muito importante que a gente sempre tenha em mente que para tudo a gente precisa de contexto. Um dos principais pontos do ponto de vista historiográfico para a gente fazer uma análise correta da realidade é sempre contextualizar as coisas. Portanto, com isso a gente evita dividir o mundo entre mocinhos e bandidos. Porque, na final das contas, quando a gente coloca uma lupa para analisar mais especificamente, mais detalhadamente as pessoas, os grupos, as ideias, a gente vai perceber que existem disputas, que existem conflitos, as pessoas são complexas, as ideias são complexas, os fatos históricos são muito complexos. Então, a todo tempo as coisas se misturam, né? Então, não há 100% mocinho, não há 100% bandido. Bem, quando então o Estado do Sul, os Estados do Sul, os Estados Confederados se separam, eles já avançam. O conflito ele começa em grande medida com a tentativa de firmar posição. Então, os sulistas tomam o Fort Sumter, e que era um arco de proteção no território americano, e isso provoca, então, portanto, a mobilização de soldados do norte para o sul também. O norte tinha um exército mais experimentado, porque havia já sido experimentado em outras batalhas anteriores, principalmente da expansão, tinha um exército maior e mais organizado, e também com um equipamento melhor. O sul dependia para se equipar de manufaturas ou de coisas que vinham de fora. Então era uma coisa muito, muito complicada. Só que o sul tinha uma causa. A causa mais específica do sul era a causa da manutenção da escravidão. Então, o fato de eles lutarem por essa causa, por pior que essa causa seja, mobilizava as pessoas a tentarem conquistar. E isso acabou, no final das contas, permitindo uma certa equivalência entre as forças do norte e as forças do sul. Então,
o Sul vai fazer um calor danado, vai provocar um calor danado contra o Norte. Tanto é que a guerra até 1863 ela vai ficar praticamente indefinida para um lado ou para o outro. E aí, por causa dessa indefinição, o Norte criou uma estratégia de tentar estrangular o Sul, impedindo a passagem de produtos que vinham de outros lugares, para que assim o Sul passasse a não ser mais abastecido com, sei lá, mantimentos, provisões, armas, etc. E aí, com isso, eles conseguissem enfraquecer o Sul. Essa tática deu certo e o Sul começou a se enfraquecer, os portos foram bloqueados, então o Sul teve muita dificuldade para adquirir produtos, armas, uniformes, etc. E aí, então, o Norte começa a reverter a vantagem para o seu lado. E aí começa então ofensivas, enfim. Acontecem muitas batalhas muito impressionantes durante a Guerra Civil. Nós não temos tempo para analisá-las todas, mas uma das mais emblemáticas é a Batalha de Gettysburg. E a Batalha de Gettysburg ela foi um ponto de venda, um turning point para a Guerra Civil, porque aí o Norte pôde avançar de forma mais contundente sobre o Sul. Mas muita gente morreu na Batalha de Gettysburg. E até hoje, Gettysburg fica na Pensilvânia, né? Tem lá um museu aberto, aberto, aberto. Não aberto só no ponto de vista que as pessoas podem entrar, mas é a céu aberto que eu queria dizer. É a céu aberto. É porque você pode ver nos finais de semana pessoas voluntários que ficam simulando as batalhas lá, eles ficam explicando como que aconteceu. É bem interessante. Quem tiver a oportunidade para ir a Gettysburg, vá. Pois bem, em 9 de abril de 65, a guerra começou ali em 1861, se estendeu até 65, e aí o Sul se rende ao Norte. Aqui tem essa imagem, né, do general Lee assinando ali a rendição para o Norte, e com isso, então, o Norte declara a vitória, e assim o país é reunificado. É claro que a reunificação, por mais que ela pode ser determinada por um decreto, a mentalidade das pessoas é uma coisa mais complexa para você reunificar. Então, teria que ter todo um trabalho para que as pessoas se sentissem novamente pertencentes ao país, os Estados Unidos da América, né? E, enfim, para mudar a cultura imaterial, a cultura na mente das pessoas, é uma coisa mais difícil. Tanto é que, no dia 14 de abril, um sulista, descontente com a derrota em relação ao Norte, ele vai assassinar o Lincoln. Ele vai dar um tiro lá no Lincoln e o Lincoln vai morrer. Bem, mas aí depois, não obstante a morte do Lincoln, a escravidão é abolida, e o número final, o número aproximado do final da guerra, estima-se que 1 milhão de pessoas tenham morrido. Só que em 1870 só é que, na teoria, os negros se tornam cidadãos plenos de direito nos Estados Unidos. A gente vai ver que só na teoria, porque muita coisa vai acontecer, mas só que para você saber o que vai acontecer com a vida dos negros e dos afro-americanos, dos ex-escravizados, você precisará assistir às minhas próximas aulas, tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!